Pessoal, bom dia. Se tiver alguém por aí, me acompanhe. Vamos tomar um café? Vamos bater um papo? Bom, já fiz uma live com o tema dessa música aqui, ó, Dom Quixote, dessa banda fantástica, Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger. Genial as letras desse cara, quiçá um dos compositores mais inteligentes do mundo. De verdade, eu gosto muito de me programar, de desenhar tudo que eu preciso estar trazendo para os senhores, mas eu confesso, tem sido mais fácil para mim estar conversando a respeito de determinado assunto com mais frequência, apesar de saber que fica mais massivo, mas para mim é um pouco mais fácil. Eu não estou conseguindo encontrar tempo, demanda bastante dedicação, né? Não que eu não queira ter essa dedicação para com os senhores, mas nem sempre eu consigo. E tem muita coisa que acontece que eu sinto a necessidade de dividir com os senhores. E ontem nós tivemos reunião na Câmara mais uma vez, né? Então, por gentileza, compartilhe a live. Vamos falar um pouquinho a respeito da reunião que nós tivemos na Câmara ontem, mais uma vez. Que se dane, quer me processar, processe. Vamos falar um pouquinho a respeito do comportamento do assessor jurídico Marcos Vinícius de Oliveira e do que nós tratamos lá ontem. Por gentileza, compartilhe a live. Café com Câmara. Vou fazer com que isso seja rotineiro, peço desculpas. Eu acordei muito tarde hoje eu acordei, já era 7 horas, não é habitual que eu acorde nesse horário, mas ontem, devido à reunião e devido a outros fatores, fui dormir muito tarde, dormi muito mal à noite, dormi com isso na cabeça. Eu falei, vou acordar bem de manhã, umas 5h30, 6 horas, e programar um bate-papo com o pessoal, trazer para eles o que aconteceu lá ontem. A live vai ficar pública, peço que os senhores compartilhem depois. Na verdade, como eu dormi muito mal, eu acordei tarde. O pouco que eu dormi, eu perdi um pouco o horário. Mas vamos bater um papo, agora deve ser o quê? 7h36. Até 8h15 eu acredito que eu consiga ter passado o recado para os senhores. Deixa eu dar um pause aqui na música. Bom, eu gosto de trazer as coisas através de analogia, para que os senhores possam fazer um paralelo em vossas cabeças, para que os senhores possam analisar, porque é assim que eu peço que façam comigo também. Sei que não sou perfeito, sei que falo muito, mas eu nunca me propus a fazer algo diferente disso. Então eu estou aqui com a pauta da reunião ordinária, pauta da 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Guapé, 2021-2024. E como eu tenho todas as pautas, sem exceção, eu tenho a pauta da 7ª reunião também aqui. Antes de falar a respeito da reunião, eu queria que os senhores pensassem junto comigo. Aquele peixe chama rêmora, que eu não vou dizer que ele parasita, porque ele precisa do tubarão e o tubarão precisa dele, né? Aquilo ali é uma convivência mútua. Ou seja, a rêmora está nadando ali do lado do tubarão, geralmente colada próximo à boca do tubarão, e ela não está um pouco preocupada aonde o tubarão está se alimentando, do que o tubarão está se alimentando, qual a maneira que o tubarão utilizou para se alimentar. O que interessa para ela é que o tubarão se alimente, para que sobre alguma coisa, para que ela também possa se alimentar, para que ela também possa sobreviver. E eu vejo algo muito parecido no mundo, né? Como um todo. Aí a gente vai diminuindo a escala, a gente vai vendo a atual conjuntura do país, dos estados e dos municípios. Eu estou aqui com a pauta, conforme disse, não era para ter saído. Espera aí, Maria.
Eu estou com o computador ligado aqui do meu lado. Das duas últimas reuniões. Na 7ª reunião extraordinária, na pauta, mostra 5 projetos que cria núcleo urbano em área rural. Eles colocaram na pauta, mas os projetos não desceram do executivo. O porquê, eu não sei, porque o que tinha ficado combinado é que os projetos só entrariam em pauta a partir do momento que estivessem protocolados naquela casa. Ontem a presidente até abriu uma exceção para um dos projetos que eu protocolei, inclusive eu preciso tirar eles aqui, e eu fiquei muito agradecido pela atitude que ela teve, porque eu considero um projeto de suma importância, que é para colocar os professores como classe prioritária, está recebendo, né, a imunização, a dose da vacina, as doses da vacina, que seja para o combate do Covid-19. Então ela fez essa gentileza, eu fiz questão de deixar público o meu agradecimento e o meu reconhecimento à atitude da presidente, que por sinal ontem eu tive a grata satisfação de manhã, na parte da manhã, na Câmara, estar sentado lá tomando um café. Ela chegou e eu me dirigi a ela e pela primeira vez conseguimos ter um diálogo, um longo diálogo. Confesso, não houve concordância, muita concordância entre nós, mas foi um primeiro passo. Pelo menos conseguimos dialogar. E eu fiz questão de deixar claro para ela que às vezes eu até tento acreditar na boa vontade, até acredito em alguns pontos na boa vontade e na boa intenção dela. O que deixa ela vulnerável, que eu não consigo acreditar de maneira nenhuma, é na atitude de quem está assessorando ela, no caso o advogado Marcos Vinícius de Oliveira, que não transparece clareza, que não demonstra boa vontade e que muito menos demonstra boas intenções. Então é a respeito disso que nós vamos falar. E se ele está magoado, se ele não está magoado, o problema é dele. Eu sou livre para falar o que eu bem entender. Eu estou dando o meu senso, estou trazendo para os senhores o meu senso crítico, a minha opinião. Se isso incomodar ele ou qualquer outra pessoa, me desculpe a linguagem vulgar, que se dane, eu estou pouco importando. Porque o que eles fazem comigo pelos bastidores é coisa muito pior do que isso. O que acontece? Eu sei que eu sou uma pessoa, um ser humano qualquer, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu sei que eu sou cheio de falhas, eu sei que eu tropeço, que eu erro constantemente. Mas eu nunca errei com ninguém com a intenção de prejudicar uma pessoa. Então o que eles podem fazer com a minha vida? Escafunchar a minha vida, não encontrar absolutamente nada e colocar um idiota ou alguns idiotas como ponta de lança para atender os desígnios de um determinado grupo, me difamando em rede social. É isso que eles fazem. Agora a questão é que tem muita gente que já prejudicou, gente demais. E essas pessoas prejudicadas, quem bate, esquece, quem apanha, não esquece. Então eu recebo nesse aparelho celular, que vai para a nuvem, eu deixo registrado, prints de conversas que os senhores não têm noção das mais diversas pessoas. Então quem planta o mal, mais cedo ou mais tarde colhe o mal. É simples assim, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Eu sou ácido, podem me chamar de enjoado, podem falar que eu falo demais, que eu ajo com soberba. Eu tenho a minha consciência, eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo. Eu nunca tratei ninguém na rua por classe social, por cor, por opção sexual. Isso para mim pouco importa. Tenho amigos, para mim a cor é vermelha. Isso para mim já é irrelevante, a parte desse princípio. Mas já que tem muito idiota que gosta de caracterizar, eu tenho amigo branco, preto, amarelo, vermelho, cor-de-rosa, de olho puxado, careca, gordo, magro, alto, baixo. E para mim, eu nunca avaliei uma pessoa pela característica física dela. Eu tenho amigo homossexual que eu recebo dentro da minha casa sem o menor problema. Eu nunca tratei ninguém, isso para mim é irrelevante. O que a pessoa faz entre 4 paredes é um problema único e exclusivo dela. Cada um tem que ter liberdade para escolher o caminho que quer seguir. Ponto.
Então, para quem fica distorcendo as coisas, falando ainda, me pautando, tentando me comparar com o Bolsonaro, que coisa ridícula. Eu posso ter esse jeito meio incisivo de falar, às vezes até um pouco agressivo, mas eu não tenho nada de Bolsonaro, eu não sou homofóbico, eu não sou racista, eu tenho a minha linha. Tem muita gente que me compara, o Thiago está fazendo igual o Cleitinho. Não, as coisas que eu trago, eu tento trazer conteúdo. Apesar do Cleitinho ser uma pessoa que, sim, eu tenho algumas características parecidas com ele, não é a pessoa, eu não quero ser igual o Cleitinho, eu não quero ser igual a X, a Y, eu quero ser eu. Eu posso ter características parecidas com a dele, mas eu não sou ele, eu não sou Cleitinho, eu não sou André Janones, eu sou Thiago Câmara. Simples assim. Se tem um que de verdade eu admiro bastante, gostaria de ser um pouco mais parecido, e confesso que eu não sou, é o Serginho Meneghel. Eu já deixei isso público por diversas vezes. Queria ser mais calmo. Queria ser mais zen, andar de bicicleta. Eu estou aqui obeso, gordo. Eu queria ter um pouco mais do perfil do Serginho Meneghel, isso eu confesso. Como político, como cidadão, infelizmente eu não consigo. Mas eu não quero ser o Serginho Meneghel, eu não quero ser Cleitinho, eu não quero ser André Janones, eu não quero ser Bolsonaro. Para quem fica nessa picuinha aí, óbvio, eu tenho a minha linha. Entre as opções que nós tivemos, votei no Bolsonaro e votaria nele de novo. Paciência. Tá fazendo, desculpa o termo, tá fazendo merda? Tá. Tá protegendo os filhos? Tá. Eu sei disso tudo. Poderia ter comprado a vacina? Poderia. Mas perto de tudo o que as administrações anteriores fizeram, eu ainda, confesso, não é o que eu gostaria, mas é o que tem de possível hoje. Se amanhã surgir uma terceira opção, ótimo, que é o que eu rezo para que aconteça. É o que eu peço a Deus todos os dias. Eu não quero que essa eleição presidencial fique limitada entre Lula e Bolsonaro, de maneira nenhuma. Mas eu quero algo palpável. Não vai adiantar ter mais do mesmo para poder escolher. Me colocar ali, olha, eu já estou indo lá para o governo federal e o foco é aqui. Me desculpem, mais uma vez, eu fico vagando nos meus pensamentos. Mas voltando. Ontem foi muito corrido. Eu fiquei o dia todo na Câmara, estudando, concluindo os 4 projetos que daqui a pouquinho eu vou falar para os senhores. Conversei com a presidente. Tivemos as nossas discordâncias, mas foi importante o primeiro diálogo. Depois tive que resolver uma outra coisa e vim em casa, tomei um banho e desci para a sessão da Câmara. Cheguei na sessão da Câmara, primeira coisa que eu falei, cumprimentei meus colegas que ali estavam. E antes que tivesse início a sessão, eu falei com a minha colega, com a minha servidora Júlia, que por sinal eu tenho muito carinho. Falei, Júlia, por gentileza, coloca meu nome no pequeno expediente. Eu estava tão cansado ontem que eu falei, eu não vou nem usar do grande expediente para explanar, para falar a respeito de nada não, porque eu não quero. Estou cansado. Essa reunião, de fato, eu não quero ficar falando muito. Falei, mas coloca meu nome no pequeno expediente, que regimentalmente... No regimento eu devia ter pego. Mostra que qualquer membro daquela casa pode chegar até a mesa diretora, no caso a gente faz isso por intermédio da assessora legislativa, que no caso é a Júlia, e dá um nome antes da reunião para usar a palavra no pequeno expediente. E foi isso que eu fiz. Isso está no regimento. Ela, pois não, Thiago. Como sempre, muito gentil, fez. Aí, ela fez a leitura da ata anterior. Não tinha correspondência para ser lida, não tinha requerimentos a serem apresentados. Teoricamente, se ninguém tivesse pedido a palavra no pequeno expediente, já entraria para a apresentação dos projetos. Aí vem o doutor Marcos Vinícius de Oliveira para apresentar os projetos, até então normal, tudo bem. Eu, educadamente, o interrompi. Falei, doutor, com licença, eu quero fazer o uso da palavra, eu tenho que fazer uma consideração aqui. Eu quero fazer o uso da palavra no pequeno expediente. Ele já engasgou, já mostra o desconforto que ele sente todas as vezes que eu tento
que eu usar o meu direito constitucional de falar naquela casa aonde eu fui eleito para estar, diferente dele. Eu saí, fiz uma proposta, as pessoas acreditaram em mim e me imbuíram. Através de 386 votos. Será que se ele candidatasse ele teria 38? Não sei. Fica aí a deixa. Aí ele engasgou, eu falei, doutor, deixa eu te explicar. Eu pedi para a Júlia fazer a minha inscrição no pequeno expediente. O senhor está lembrado que dentro do pequeno expediente abre-se a palavra para os vereadores. São 3 minutos que consta no regimento. Ele vira para o presidente, de acordo, presidente. Olha isso. Ou seja, se o presidente fala assim, não estou de acordo, olha aí que absurdo. Eu estou aprendendo, eu não sou advogado. Eu não tenho obrigação de saber isso. E eu estou fazendo um esforço danado. Agora ele não, ele é advogado. Se ele ainda não conseguiu entender aquele regimento miudinho, que advogado que ele é? Cadê esses 25 anos de experiências que ele bate no peito e fala que tem? Aí a presidente, gentilmente, de acordo. Aí eu fiz o uso da minha palavra para questionar a respeito das reuniões de comissão que devem acontecer para que os projetos sejam votados. Projetos como esse, que ficou parado, sabe-se lá por quê. Está aqui, ó, com quase 1000 assinaturas. Projeto de iniciativa popular, que eu sei que aconteceu reunião separada para falar a respeito desse projeto. Aí terminou a 7ª reunião ordinária. Teve a primeira semana, terminou na segunda. Teve terça, quarta, quinta e sexta de uma semana para realizar as reuniões de comissão. Aí disseram que o nosso nobre colega José Aparecido estava cometido de Covid-19. Perfeito, ele não pode participar das reuniões. Para isso existe o suplente, que no caso é o meu nobre colega Celcinho. Então a reunião poderia ter acontecido entre eu, Danilo e Celcinho. Não aconteceu. Teve a segunda semana, a mesma coisa. Eu fui lá, eu critiquei, eu falei, eu pedi, nada. Me deixaram falando sozinho. A reunião novamente não aconteceu. E no regimento mostra que a reunião de comissão, pelo número de vereadores que nós temos naquela casa, pode acontecer com 2 vereadores. Ou seja, bastava eu e o Celcinho. E caso o advogado tivesse boa vontade, né? Se ele tivesse disponibilidade, ou se ele fosse um servidor normal como qualquer outro, né? Mas o príncipe, ele tem uma série de regalias. Ele trabalha a hora que quer, o dia que quer, ele vai lá se ele quiser ou se ele não quiser, conforme os desígnios da presidente. Ponto. Foi isso que votaram para as atribuições dele. Ele é o único servidor lá naquela casa que é privilegiado por essas benesses. Agora, se uma casa daquela não precisa de advogado, ora, é a mesma coisa de uma construção civil, não precisa de um pedreiro. Não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. Mas tudo bem. As reuniões não aconteceram. E eu pedi, falei, olha, quero usar esse momento aqui para me dirigir principalmente ao senhor, meu nobre colega José Milton Campos, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, na qual eu também faço parte, e a você, meu nobre colega Celcinho, porque da sua parte, se você quiser, a primeira reunião de comissão que tem que acontecer para que as demais possam acontecer, é a reunião de legislação, justiça e redação, na qual o José Aparecido faz parte, que colocou no grupo oficial da Câmara um exame onde mostra que ele não está mais com Covid. E o Danilo, tendo o Celcinho como suplente. Falei, então, visto que os dois, ambos, não estão aqui, essa reunião já passou da hora, não pode mais ficar acumulando serviço. Você está disposto amanhã fazer essa reunião amanhã? Ele falou, amanhã eu não posso. Eu falei, quarta-feira tudo bem, Thiago. Aí o assessor assustou. Não, porque isso daí é uma prerrogativa do presidente. Sequer ele está licenciado. Olha que imbecilidade. Olha que burrice. Se o cara está com Covid-19, ele não pode trabalhar. Ele não pode trabalhar e não deixa os outros trabalhar.
E tem que ter alguém ali para estar defendendo essa insanidade. Me desculpem estar tão exaltado assim no horário do café da manhã. Mas eu não consigo encontrar um adjetivo para qualificar quem pensa dessa maneira. Porque é muita estupidez. Aí traduzindo em miúdos, eu falei assim, doutor, você querendo ou não, nós precisamos trabalhar. Aí a presidente foi falar de novo a respeito do Covid-19. Ora, você acha que eu não estou preocupado? Ontem eu estava lá falando com o doutor Mércio. Daqui a pouco, e até vou dar publicidade para isso, antes que alguém venha me chamar de fura-fila, porque eu sei que já teve gente dando carteirada para tomar essa vacina. Não, eu estou apavorado. Eu tenho apneia do sono, gravíssima. Já falei a respeito disso diversas vezes, que marcaram a cirurgia para mim, aonde eu encontrei com colegas lá em Guapé. Todos os que eu encontrei fizeram a cirurgia. Tem desvio de septo, carne esponjosa, uma série de problemas. Esse nariz meu só tem tamanho sapadeiro. Eu não sei na minha vida o que é 2, 3 horas de sono contínuo. Eu tenho que dormir com um aparelho que chama CPAP. Eu, mais que ninguém, estou apavorado, porque se eu pegar essa porcaria dessa doença, me desculpe que hoje eu estou baixando pela exaltação, eu morro. Se eu ficar sem pingar o remédio no meu nariz, daqui 1 hora, 2 horas, se alguém tapar minha boca, eu morro. O negócio é tão sério que às vezes eu vejo esses filmes onde eles vendam a boca das pessoas, eu fico me imaginando naquela situação, eu falo assim, eu estou morto, porque eu não respiro pelo nariz. Eu tenho que acordar 4, 5 vezes na noite para pingar remédio, para tirar a máscara, colocar a máscara. É como um elefante, eu durmo com a máscara e com o cano. Isso é um problema particular meu. Mas vista a gravidade da situação, ontem a minha mãe recebeu uma mensagem pedindo para que eu fosse no postinho. Falei, eu já preciso tratar de alguns outros assuntos, né? Conversar com meu amigo, meu irmão, uma pessoa que eu adoro, que é o Dr. Mércio. Falei, eu vou lá no postinho. Fui atendido por ele 6h10, 6h15 da noite. Aproveitei o ensejo para fazer uma consulta a respeito de outras coisas, né? Perder um pouquinho do torremo, porque eu já estou passando os limites. Ver se eu consigo ajuda médica para perder um pouco de peso. E falei com ele, Tiago, nós somos pessoas muito visadas. Falei assim, doutor, eu entendo perfeitamente. Eu não quero ser privilegiado em detrimento a ninguém. Eu não quero que nada seja direcionado para mim pelo único fato de ser vereador, porque isso não significa nada. Muito pelo contrário, eu tenho que dar o exemplo. Mas, como eu recebi essa mensagem, como eles estão começando a vacinar os grupos prioritários, sinceramente, eu acredito que eu estou à prova. Inclusive fiz questão de tirar uma foto, assim que cheguei, tirei uma foto no criado mudo do lado da minha cama, onde tinha 3 vidros de remédio vazio da semana, mais essa porcaria desse aparelho que eu tenho, que eu preciso utilizar, porque senão eu não durmo, porque senão eu não posso dirigir, porque senão eu durmo nas estradas, como já aconteceu comigo. Paciência, foi isso que aconteceu. Então, já esclarecendo para os senhores, amanhã se porventura sair algum mimizenta, o Tiago estava lá querendo furar a fila de Covid. Não, não estava. A situação é essa. Voltando para o doutor Márcio Vinícius. A vontade que ele tem, a gana que ele tem de falar assim, cala a boca, Tiago. Cala a boca, não vai ter reunião ou as coisas vão acontecer conforme eu determinar. Porque o que demonstra é isso. Tudo naquela casa acontece de acordo com as vontades dele. Diferente, ainda fiz questão de deixar enfático. Falei, ora, presidente, já que a senhora está falando a respeito do Covid-19, amanhã, se eu notar, não precisa nem ter provas, não, que todos os vereadores estão preocupados de verdade com isso, e todos eles abriram mão dos seus afazeres, estão em casa, em quarentena, em lockdown, aí eu paro de falar. Agora, vocês vão me falar que está preocupado com o Covid. Eu, inclusive, conversei com ela, falei, olha, senhora, desculpa, se é um problema seu, mas aonde que a senhora estava agora de manhã, na conversa que eu tive no café? Eu estava no cemitério. Falei, pois é.
Eu gostaria de ter ido, de verdade, passei uma mensagem, não estou fazendo isso para rasgar seda, não. Do fundo do coração, tem fotos para comprovar isso. Sempre tive um carinho muito especial com o Sr. Tchê. Me senti muito mal de não poder ter ido lá dar um abraço na Sayonara, na filha dele. Mas eu achei prudente não ir. Ah, Tiago, ir no cemitério fazer isso, ganhar voto. Eu não estou fazendo nada para ganhar voto, eu não estou fazendo campanha, não. Quem está aqui sou eu. A Maria Áurea me fez uma pergunta de quem é a responsabilidade por isso tudo. Falei, do povo. Do povo. Todo poder emana do povo. A hora que o povo, se eu estou usando esse equipamento para ver se isso desperta na cabeça das pessoas. E graças a Deus, de certa forma, já está despertando. A população do Santo Antônio só não veio em peso para cá por conta do Covid. A hora que esse projeto aqui for votado, claro que nós vamos manter o distanciamento. Claro que nós vamos tomar as precauções, mas isso é de interesse popular. E o povo já está atento. As pessoas estão acordando que político tem medo sim do povo e tem que ter. Se o povo colocou, o povo tira. Tirou Collor, tirou Dilma Rousseff. O que é um vereador? O que é um prefeito? Se a situação não está boa, a população tem que ir para a rua, a população tem que bater panela. Não é ficar batendo panela como o PT fazia antigamente, não. Só para poder atrapalhar. Ou faz até hoje, mas antigamente era com uma veemência absurda, né? Os caras entravam no Congresso só para fazer arruaça. É ter situações, é ter senso crítico suficiente para entender. Falou, olha, não está bom. Quem manda somos nós. Aquela casa não é casa de vereador, é casa do povo. A população tem que ter essa consciência. Senhor vereador, eu atendo todo mundo bem, na medida do possível. Tem coisas que de fato eu vou deixando de lado, falando, não, isso daqui eu não vou dar atenção. Estamos procurando trair isso? Caminho, CRAS. Vai para o CRAS, conversa com fulano. Se o seu pedido não for atendido, me traga uma explicação do porquê não foi atendido. Você vai me falar o porquê você merece. Eu vou pegar o que o CRAS te respondeu. Vou tentar ter o meu senso crítico e tentar conversar com essas pessoas sempre que elas me derem abertura. Eu sempre faço isso, Daiane. Tal pessoa te procurou assim. Ah, Tiago, ela já é assistida pelo CRAS. Perfeito, obrigado pela atenção. Pronto. Eu estou pensando em soltar uma cartilha para a população se conscientizar. Trabalho de vereador não é ficar atendendo. Olha, claro que o vereador é a ponte, mas cada um que procura o vereador tentando conseguir um benefício para si só, isso daí é alimento para oportunista, porque tem gente que vive disso. Eu não estou falando que é na nossa cidade, não. Mas tem vereador que vive da desgraça alheia. Quanto pior, melhor. Tem administração que vive da desgraça alheia. Por quê? Porque quanto pior estiver, mais fácil você se mostrar bondoso. Você está tirando com a mão e dando com a outra. Isso tem que acabar. Órgão público não gera nada. Quem gera é quem produz. É o capitalista. Olha que coisa linda que o Dr. John Kennedy falou. Aqui, enquanto na nossa cidade falta EPIs para os funcionários da Santa Casa, lá em Campo do Meio, eles incentivaram as fábricas, a própria população, os microempreendedores, a estarem fabricando os EPIs. Para que eu vou comprar de fora? Vamos incentivar. Vai gerar emprego, vai gerar renda, o dinheiro vai ficar aqui. Olha que coisa genial. É isso que tem que acontecer. É trazer mais fábrica de costura, é abrir um polo industrial aqui. Você tem a dona loja de material de construção, você vai gerar mais X empregos? Então tem uma área aqui, ó. Esse é o critério, essa é a metodologia. Você tem que cumprir um prazo pré-estabelecido de X anos. Nesse período você tem que gerar X emprego, tem que deixar tanto para a cidade, assim. O município está te oferecendo isso, em contrapartida quer receber isso. E o que é que o município quer receber? É um empresário com condição de gerar emprego, de pagar salário, para que as pessoas precisem cada vez menos, esse dedo aqui deixa para trás, precisem cada vez menos de cesta básica. O Tiago é contra a cesta básica, é óbvio que eu não sou. Mas tudo tem que ter cautela. Dá a cesta básica para quem precisa. Porque dói a hora que você vê uma pessoa que de fato precisa tendo a vida burocratizada, em detrimento a tantas outras que recebem e não precisam. O Tiago é contra restaurante popular, é óbvio que eu não sou.
Só que eu quero que o restaurante popular atenda quem precisa dele. E não quem sai de carro e anda 4, 5 quilômetros, às vezes 6, e de volta para comer no restaurante popular. Isso não está certo. Isso eu sou contra. É contra isso que eu luto. E é isso que eu quero trazer para a população. É esse despertar que eu quero para os senhores. Se alguém ainda está falando, paciência. Paciência. Deixem eles falarem o que quiserem. Voltando. Falei isso com a nobre colega lá, né? Falei, inclusive tem vereador, tem colega meu aqui que estava em festa, pelo amor de Deus, em festa lotada. Em festa lotada. Aí vocês vão me falar que não vai ter reunião por conta do Covid. Me desculpe, pessoal. Se eu estou exaltado desse jeito, ontem eu cheguei em casa e meu filho veio me dar um abraço. Papai, eu preferia, quando o senhor estava fazendo aquela outra coisa, porque o senhor tinha tempo para mim. Eu estou aqui, eu abro mão aqui, ó, batendo na porta aqui. Meu filho e minha mãe. Eu estou abrindo a mão do tempo e eu não estou reclamando disso não, porque eu me propus a isso. Isso é para o bem dele mesmo. Mas a cabecinha dele ainda não consegue entender isso. Eu estou aqui, ó, eu pedi, falei, Raíssa, eu não posso ficar te amarrando dentro de casa também. Ela queria ir para a roça da minha tia. Quietinha, sem festa, na roça da minha tia, lá na Volta Grande. Falei, eu não posso, porque se eu for para lá eu vou beber. E eu pedi para a Câmara pagar um curso para mim, que está sendo muito útil, muito enriquecedor, mas é dinheiro do povo. Salvo engano, foi R$ 1.300, R$ 1.400. A Câmara pagou, ou seja, o povo pagou esse curso para mim. Então eu tenho que usar disso com responsabilidade. Esse dinheiro não saiu do meu bolso, saiu da população de Guapé. É um dinheiro que a população de Guapé está investindo em mim para que eu me capacite, para que eu possa entender um pouco melhor, para que eu possa ser combativo para com as atitudes, principalmente desse vereador, né? É o vereador, o 10º vereador, Marcos Vinícius de Oliveira. Porque se eu não entender pelo menos o mínimo, esse cara vai passar por cima de mim igual uma locomotiva. E eu já estou com umas 2 ou 3 aulas atrasadas. E vai ter aula online, ao vivo, no domingo. Então eu não posso ir, mas vá com cautela, pega o carro, vai lá para a Tia Nilza. É até bom que eu fico sozinho em casa, sem ter barulho, para eu desenvolver o que eu preciso, para eu estudar, para eu aprender. Eu não tomei uma gota de álcool, não tomei uma lata de cerveja. Eu fiquei o final de semana inteiro. Quem passou aqui e viu que a caminhonete não estava aqui, quem não estava era minha esposa, minha mãe e os meus filhos. Eu estava aqui em casa, comendo a marmita, que eu pedia nos restaurantes aqui da cidade, e estudando. Está aqui, ó, coloquei mais 4 projetos de lei. Vou falar a respeito ainda. Achei que essa live fosse ficar mais curta. Mas estou empolgado e eu não posso perder essa euforia que eu estou agora. Ontem eu cheguei, eu já dei um passo grande, está aqui, eu estou propondo. O que é a função do vereador? É fiscalizar e legislar. Se eu não estou conseguindo fiscalizar como eu gostaria, é porque as ferramentas ainda são muito falhas. Mas legislar, deixar lei, para que essa lei seja cumprida de forma a beneficiar a população, isso eu estou fazendo e estou fazendo com muito afinco. Apesar de ter alguém que tenta cercear isso constantemente. Eu fiz isso, protocolei. Bom, aí chega na reunião. Aquela gana do doutor em diminuir tudo que eu falo. Aí falei com o Celcinho. Regimento. Para quem tiver curiosidade, assista a live de ontem. Eu lembro até mais ou menos a hora e o minuto da fala dele. Acho que aos 29 minutos, assistam. Aos 29 minutos e 30 segundos. A fala do doutor. A decisão, ele não está licenciado, a decisão é dele. Ora, se o cara está dentro de casa, se ele está doente, automaticamente ele deveria estar licenciado. Olha que burrice. Não, eu estou doente, mas eu não posso trabalhar, mas ninguém vai trabalhar. Enquanto eu não melhorar, não. O município, os anseios, os anseios da população giram em torno do meu umbigo. Então eu não posso sair, ninguém trabalha. A Câmara para porque isso daí é uma prerrogativa minha. Olha que burrice. Aí falei com o Celcinho, inclusive na hora de sair, falei, Celcinho, basta você querer, tá?
da sua parte. Inclusive, eu não faço questão nenhuma. O parecer tem que ser do vereador e não do advogado. O advogado está ali para colocar da maneira formal o que o vereador pede. Não é para ele sair da cabeça dele e colocar lá e o vereador falar aprova, de acordo com que banana para você, Marcos Vinícius, ó. Não preciso dos seus serviços aí. Para mim, só atrapalha, não muda em nada. E eu acho que para a população campirense só atrapalha também. Falei com o Celcinho, falei assim, eu tenho bons advogados. Ah, o Thiago é arrogante, fala, não, é gente que não me cobra, é gente que comunga, que bebe da mesma água que nós bebemos, que quer um aguapé melhor. Então, Thiago, me manda os projetos, nós fazemos os pareceres, pronto. Você vota com o Celcinho, acabou, aconteceu a reunião de comissão de legislação, justiça e redação, pronto, bola para frente, eles não podem ficar causando entraves. E é assim que nós vamos proceder. Mas a presidente ficou de ligar para o Danilo, só para o Danilo falar, olha, tá, eu não posso ir, faça a reunião. Vou aguardar até quarta-feira. Se não fizer, vai ser mais uma tentativa, não estou prometendo não. Porque nem tudo acontece ali da maneira que a gente quer e dentro da outra estupidez que o gente boa, porque por enquanto a interpretação do regimento da casa é prerrogativa da presidente. Ora, a interpretação é prerrogativa dela. Isso não quer dizer que ela interprete como ela bem desejar, não. Então ela vai ler lá, não, isso aqui é receita de bolo, não, é de miojo. Não, mas está escrito aqui no regimento que é de bolo. Não, mas eu estou falando que é de miojo, ponto, acabou. É assim que funciona então? Isso é a democracia que o doutor Marcos Vinícius quer para a gente? É impressionante a inteligência, a perspicácia, né? E a boa vontade dele para com o povo guapeense. Aí vamos falar da boa vontade dele. Tem uma série de projetos. O projeto da balsa ficou na conversa. O escritório dele estava aberto, ele estava no cartório. Ah, você está vigiando a vida dele? Não. Está cheio de gente aqui que tem uma opinião muito positiva a respeito da conduta dele e que fala comigo. Ó, Thiago, mas o povo não está com medo de Covid? Mas é só lá na Câmara que tem Covid? Porque o assessor jurídico da Câmara está no cartório, está no escritório dele, está aqui, está acolá. Então o que está acontecendo? Fala, ora, a sua opinião é a mesma que a minha. Desceu 6, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 projetos de lei que discorrem sobre criação de núcleo urbano em área rural. Um passarinho verde me contou, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu não estou acusando ninguém, apesar de ter algumas prerrogativas, que eu não quero ficar muito fazendo uso disso, né? Da tal da imunidade parlamentar, mas não estou preocupado com isso não. Isso que eu estou falando não é crime. Um passarinho me contou que tem uma determinada pessoa que o único e exclusivo interesse é que essas coisas, né? Não vou dizer que é aqui em Guapé não. Tem uma cidade vizinha, faz um paralelo comigo, uma cidade próxima, que acontece coisas parecidas. Eu não vou dizer que são iguais não, mas parecidas com o que acontece na nossa. Que também tem um anseio para criar núcleo urbano em área rural. E nessa cidade muito próxima da nossa, parece que tem um grupo de pessoas, as rêmonas, que navegam, que nadam ali perto dos tubarões, na expectativa de se alimentarem de alguma maneira, de sobreviverem de alguma maneira. Por quê? O salário, apesar de 6 mil, 5 mil reais, não sei ao certo quanto é o salário nessa cidade, ser um bom salário, principalmente comparado ao que a grande maioria da população brasileira hoje recebe, isso não faz muita diferença para determinadas pessoas. O que de fato faz diferença é se isso vai dar certo, né, nessa cidade. Por quê? Porque através disso, alguns tubarões se alimentam e sobram algumas coisas para algumas rêmonas. Então a analogia que eu trago para os senhores refletirem é essa. Vamos lá, nesses 6 núcleos, nesses 6 projetos de lei, e tudo de uma vez, não pode ser um por vez, não. Desceu tudo de uma vez. Ou seja, já dá certo tudo de uma vez, missão cumprida, eu vou sair dessa cidade aqui
Pronto, resolvi o problema, meu objetivo foi alcançado. Eu não sei se acontece algo parecido em Guapé, mas numa cidade, vamos dar um nome para essa cidade, conforme a minha professora no curso que eu falo, lá ela traz como exemplo a cidade de tudo pode, né? E então ela vai fazendo essa analogia, na cidade de tudo pode. Inclusive teve um negócio, o vereador participando de uma reunião, de uma sessão online na Câmara, ele no barbeiro. Olha, na cidade de tudo pode o vereador participar de uma sessão ordinária no barbeiro. Ah, é online, não interessa, meu amigo. Se veste respeitosamente. Aquilo ali, você, nesse momento, você está representando o povo. Que desleixo que é esse? Não, mas na cidade de tudo pode, o vereador pode estar doente e parar o andamento, o decorrer do andamento do processo organizacional da casa, né? Nossa, essa matéria eu odiava em administração quando eu fiz em Pouso Alegre. OSM, Organização de Sistemas e Métodos. Hoje eu vejo o quanto ela é importante. Bom, voltando. Só no projeto de lei número 47 de 2021, cria um núcleo de área urbana ali no Campestre, sabe? Perto de um outro determinado loteamento novo, recente, bem recente mesmo. Deve ter o quê? Uns 5, 6 meses no máximo que está pronto. E ele já está quase todo cheio de casas, que é o Terra Mar. As luzes ficam acesas. É um belíssimo empreendimento. Mas muito inteligente, né? Fazer outro empreendimento do lado do Terra Mar, sendo que o próprio Terra Mar, eu estou usando sarcasmo, tem por volta de 16 anos. Quantas casas construídas? Ontem eu olhei no Google Earth. Até ia puxar aqui de novo, mas não vou porque senão vai me atrapalhar. Se eu não estou errado, tem 4 ou 5 casas construídas no Terra Mar. Não, mas precisa de mais espaço para a expansão urbana. Detalhe, qual é a área de expansão urbana? 56 hectares. Aí o Celcinho pegou e falou, olha, mas lá tem mata virgem, árvore, não sei o que lá, aquilo ali é a propriedade, então não sei o que lá, Gontijo. Ah, é. Falei, Celcinho, se me permite, a legislação para a área urbana é uma, a legislação para a área rural é outra completamente diferente. Em área urbana, você consegue, olha, essa árvore está atrapalhando, eu preciso tirar essa árvore daqui. Você consegue algumas brechas na lei? Eu não sou advogado, mas eu tenho uma noção muito superficial. Ele, com certeza, ele sabe. Até porque eu acho que a intenção é exatamente essa. Então, se lá foi transformado em área urbana, eles podem entrar com os tratores de esteira, fazer asfalto, derrubar. Ah, não, vamos preservar a área institucional do loteamento. Aí uma área de 56 hectares, se quiser virar cidade amanhã, pode, ela é área urbana. Se ele quiser asfaltar tudo, colocar lote lá, pode. Por quê? Porque simplesmente ela é área urbana. Agora vai qualquer mero mortal, qualquer sitiante, qualquer produtor rural, na sua propriedade, derruba um pé de ipê, derruba um pé de piqui, periga os senhores saírem presos. Derruba um pé de piqui em área rural. E deixa seu vizinho te denunciar, para ver o que acontece. Aí tem uma segunda, de 23,47 hectares. Resumindo, gente, nessas 6 projetos de expansão de área urbana, pasmem-se, a área para essa expansão, que eu fui perguntando, quantos hectares essa área? 56, quantos essa? 23,47, quantos essa? 61 hectares no Mundo Novo. 61 hectares no Mundo Novo. Deixa eu ver, parece que eu digitei a senha errada. Deixa eu mostrar uma coisa para os senhores. Sabe quanto que deu o total? Mais de 200 hectares. Considerando uma, já vamos considerar essa aqui que já é, e até por sinal é uma área bacana, dentro da cidade até, deu 190. Ontem eu mostrei para o Randers, falei, Randers, eles estão querendo expandir a área urbana de Guapé em quase 200 hectares. Quase 200 hectares. A maioria disso em área que tem árvores, que tem fauna, que tem flora. Sabe, eu tive a curiosidade de fazer agora.
Eu marquei aqui no mapa, claro que isso é uma noção aproximada. Eu desenhei aqui o perímetro de Guapé, pela tecnologia que nós temos hoje, demarquei aonde está construído a área urbana de Guapé. Os senhores sabem quantos hectares tem na nossa cidade hoje? Acompanha comigo. Eu não sei se vai dar para ver. 216 hectares. Mas o doutor Martins falou que o turismo de segunda residência é uma maravilha. Do jeito que eles estão fazendo, que eles estão traçando, é uma maravilha para ele e para algumas pessoas. Eu não vejo isso como maravilha para a população, mas nunca na vida. Uma maravilha, um loteamento do lado da Ponta do Santo Hilário, onde tem nascente. Ontem eu recebi mensagem, não vou guardar o nome porque eu gosto muito dele e ele também não está nem um pouco preocupado com a opinião dessa turminha aí. O Edmilson do Cuta, meu amigo Edmilson do Cuta, Thiago, eu estava pescando, que área é essa? Eu falei, Edmilson, me manda a foto. Ele tirou a foto no Google Earth, tudo. Já tem rua traçada lá, antes mesmo do projeto ser aprovado. Ou seja, eles dão início à coisa antes de ter aprovação, nem tanto que a opinião nossa não tem importância. Por quê? Porque ela consegue ser trabalhada, né? A minha não. A minha eu tenho senso crítico. Não é por conta de mensagens em grupo. E, inclusive, eu sei qual a real opinião, e eu estou falando que eu sei, porque eu tenho como mostrar, não vou mostrar agora, mas no momento oportuno eu mostro. A população vai saber, vai tomar conhecimento do porquê da gana, no anseio, em aprovar esse tipo de coisa a toque de caixa. Bom, tem mais uma coisinha para eu finalizar. O negócio sem pauta, acordei, ainda fugi da minha rotina, porque geralmente eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. Bom, me desculpem, caiu a internet. Vou tentar retomar aqui. Quando chegar alguém aqui, deixa eu tomar mais um gole de café. Me perdoem, tá, pessoal? A exaltação. O calor do momento. Tem alguém aí? Chegou? Me perdoem mesmo, a internet caiu. Eu nem me dei conta. Minha esposa que veio aqui me avisar. Tem alguém aí? Tem. A Raíssa tá me dando joinha. 4 pessoas online. Tá, eu vou continuar. Não vou ficar esperando entrar as pessoas, não. Porque a live vai ficar no ar, os senhores compartilham depois, por gentileza, isso é muito importante. Eu estava falando a respeito do projeto 55 de 2021, que autoriza o município a contratar, né, operações com outorga e garantia e dá outras providências do Banco BDMG. Traduzindo em miúdos, pessoal, o que isso significa? Ora, hoje eu estou vereador. Então, durante 4 anos, eu tenho um limite de crédito X. Se eu for em uma agência bancária hoje, eu consigo crédito assim, ó. Assim. Para quê? Consignado. Por quê? Porque o banco sabe que não vai perder. Porque o consignado, ele pega na fonte. Eu rindo ou chorando, eu passando aperto ou não, a hora que eu vou receber meu salário, é menos aquele valor que eu fiz financiado. Simples assim. Traduzindo em miúdos, o que o município está, essa tratativa do município com o Banco BDMG é idêntico, é exatamente a mesma coisa. É um empréstimo consignado que o município estará fazendo com o banco, dando em garantia, inclusive o doutor Martins leu lá para a gente, o FPM. O que é isso? O Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, o município recebe uma receita todo mês para manutenção, né, das coisas que acontecem, para pagamento de uma série de compromissos que o município tem. Que no caso eu tomei nota, que por sinal o nosso FPM, ele foi no ano passado de 12.400 e... É isso mesmo? 12.491.186,98 reais. Esse foi o repasse do FPM no ano de 2020 para o nosso município. Diferente de Licínio e Campo do Meio, que foi 9.992.949,63. Ou seja, o município faz o empréstimo e o banco vai cobrando nesse fundo, que poderia estar vindo e o município utilizando ele para uma série de coisas. Saúde, educação e por aí vai.
Perguntei para ele aonde esse dinheiro vai ser utilizado. Recapeamento de ruas. Ora, eu lembro que na minha campanha eu discorri a respeito disso e, salvo engano, foi gasto na ordem de 5 milhões para recapeamento de rua. Salvo engano. Com mais 2 milhões que ele falou que é essa operação, são 7 milhões. 7 milhões, baseado naquelas contas que eu trouxe, depois foi apresentado lá na Câmara, vamos considerar 500 mil, 7 dividido por 0,5, nós estamos falando em 14 quilômetros de asfalto. Dava para asfaltar daqui até na Jacutinga, porque já tem um pedacinho de asfalto aqui. De Guapé até na Jacutinga dá 16 quilômetros, mas da ponta do asfalto, capaz que deve dar isso daí. 15 ou 14 quilômetros. Então, todos esses financiamentos dariam para ter asfaltado de Guapé até a Jacutinga. Ou de Guapé até onde Capitólio asfaltou até aqui. Dava quase que para encontrar o asfalto de Guapé, do Araúna, até Capitólio. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam? Já tem o estorvo da balsa. Mas se pelo menos a hora que a gente atravessasse, fizesse a travessia, fosse asfalto, todo mundo chegasse lá em Capitólio. Não, tá na seca, é buraco, é costela. Tive até uma discussão não, né? Fiz um comentário em cima de alguns posts, eu não estou conseguindo acompanhar todos os grupos que eu estou inserido, né? Inclusive eu quero pedir desculpas para a TCN, de verdade, gente, aquele ali era um grupo maravilhoso, que eu dava muita risada. Não estou participando porque de fato eu não tenho tempo. A hora que eu tenho um tempinho eu quero me desligar de WhatsApp, vai travar de novo, e dar atenção para minha família, então é só por isso, adoro vocês. Aí eu fui entrar no grupo Estrada Guapé Capitólio, onde por sinal tem o nosso prefeito, o prefeito de Capitólio, vereador de Capitólio. E eu vi que estava tendo um comentário a respeito de lixo na beira da estrada e tudo. Aí ouvi alguns áudios de cidadãos falando que o vereador só vai lá para pedir votos, etc, etc, etc. Lógico, o cidadão tem que cobrar mesmo. A grande maioria dos vereadores o que fazem é isso. Na hora da campanha estão lá pedindo voto. Aí eu peguei e falei, opa, eu tive essa conversa por diversas vezes, por sinal essa semana mesmo. Olha que interessante, olha quanto é bom a tecnologia. Eu tive essa conversa com o secretário nosso de obras, o Totonho, e ele foi gentilmente me respondeu, falou, Thiago, já estaremos enviando a patrol para lá, para resolver o problema da estrada principal e vamos resolver também alguns problemas nas vicinais. Falei, maravilha, eu printei a tela do Totonho e mandei no grupo e fiz uma consideração. Falei, senhores, da minha parte, eu não venho no Araúna só para pedir voto. Eu não tenho ferramentas para estar fiscalizando. Estou devendo uma visita no portal, estou devendo nos penas. Mas com gasolina de 6,12, me desculpem, eu não posso ficar tirando meu carro da garagem para fazer isso. No meu entendimento, tinha que ter um carro na Câmara para isso. Se tivesse, tenho certeza que eu estaria fazendo. Mas eu não posso tirar da minha família também. Tem um limite de onde eu posso ir. Mas eu cobro constantemente, eu cobro através de mensagens, de ligação, de ofícios, de requerimento, de indicações, de denúncias no Ministério Público ou até mesmo de barulho. Foi exatamente essa mensagem que eu escrevi. Aí o outro vereador que fez contato comigo, o Lucas, lá de Capitólio, pegou e teceu uma crítica, eu acho que foi muito bem fundamentada, com relação à conduta do prefeito de Guapé e do prefeito de Capitólio, que sim, eles são no executivo, não interessa. O povo está cansado de desculpa, o povo quer ação. O problema precisa ser resolvido. Fica falando que levou para o jurídico, que depender. Lógico que tem bons advogados, eu não gosto. Eu sempre me refiro e peço desculpas, porque eu não posso generalizar o jurídico aqui de Guapé, não. Eu sei que tem boas pessoas ali. Tem um em especial que, no meu entendimento, pelo amor de Deus, seria a última pessoa que eu procuraria para poder me assessorar, se eu estivesse num cargo, né, dessa posição para isso. Mas voltando, aí o prefeito de Capitólio escreveu, o Lucas replicou, e o prefeito de Capitólio escreveu que vídeo não resolve nada. Que o que resolve é suor e não sei o que lá, que como aprendeu na roça. Ora, eu até tenho uma visão muito positiva desse rapaz. Tudo que chegou a respeito dele para mim foram coisas positivas.
No entanto, que eu tratei ele de maneira muito respeitosa. Repliquei a mensagem que ele e o Lucas tinham dividido. Falei, ó, com licença, prefeito, senhor prefeito, sei que a mensagem não foi dirigida a mim, mas como está em um grupo, me sinto, tomo a liberdade de comentar em cima dessa mensagem. Inclusive ele mesmo, ele publicou um vídeo onde ele, em contato com o governador, pediu atenção para essa nossa estrada. Bacana, isso chama a atenção da população. E o que eu mais vejo como prioritário é esse despertar na população. Porque falar que vai fazer asfalto, eu estou ouvindo falar desse asfalto que vai de Pimenta a Guapé desde que eu sou criança. Desde que eu sou criança. Eu vejo isso como trampolim político, gente fazendo campanha em cima daquilo ali. Eu já conversei com deputados, já me disseram uma série de coisas que eu ainda não trouxe para os senhores, porque eu não acho que seja pertinente, é o que eu falei. A hora que eu souber, fala, não é fato, o contrato está assinado, as máquinas estão indo para lá, eu vou ser o primeiro a ir lá dar informação para os senhores. Ah, você é repórter? Custa nada, qual o problema? Né? Eu estou informando a população dos atos que são públicos. Mas até então, enquanto você fica falando de asfalto, de Pimenta a Guapé, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Não vão ter minha atenção, não vai ser algo que eu vou trazer para os senhores. Então eu falei com o prefeito, falei, olha, pode até ser que os vídeos, às vezes, não resolvam, mas eles ajudam e muito. Porque a população toma ciência do que de fato está acontecendo, como eu estou mostrando aqui para os senhores. A solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Guapé. Mas não vamos pagar nada, vamos aumentar, vamos dobrar o corpo da nossa cidade, vamos transformar tudo que é área rural, que os produtores ou que empresários assim decidirem em área urbana, porque o Marcos Vinícius acha que isso é uma maravilha para a nossa cidade, o turismo de segunda residência, é uma maravilha sim, para cartório, para advogados, eu não estou falando que é para ele não, né? Eu não sei se ele trabalha nessa área, mas eu imagino que seja. Para um advogado que defende um empresário que quer estabelecer um condomínio de luxo na nossa cidade, eu imagino quanto um empresário desse não deva estar disposto a pagar para um advogado que tem condição de desembaraçar esse tipo de coisa. Não estou falando que é o caso dele, mas eu imagino. Mas para Guapé é uma maravilha o turismo de segunda residência, né? Tá dando para ver nas conversas lá do Aguatur que a população inteira tá batendo palma e ó, ótimo, turismo de segunda residência, abre mais loteamento em Guapé, tem médico falando, tem engenheiro falando, tem dono de imobiliária falando, tem farmacêutico falando, tem bióloga falando. Não, mas tá todo mundo errado, quem tá certo é o Marcos Vinícius. Você está certo, quem está errado é o Papa. Eu vou colocar essa musiquinha para finalizar do Falcão. Deixa eu ver se eu acho. Estou falando demais, mas é importante. Eu uso de sarcasmo, eu me exalto, eu fico nervoso, mas eu julgo que isso é importante, porque se os senhores não tomarem conhecimento dessa maneira, de que maneira os senhores vão tomar? Através de reuniões pré-estabelecidas, aonde a gente já sabe que já está decidido. Única e exclusivamente eles querem enfiar a goela abaixo dos senhores, fingir ser bonzinhos, bonzinho. Lobo em pele de cordeiro é o que eu mais estou vendo. Você está certo, quem está errado é o Papa. Vamos colocar essa música? Essa aqui é em homenagem ao advogado Marcos Vinícius de Oliveira. A caixa do meu, o alto-falante do meu computador está estragado, me desculpem, mas acho que vai dar para ouvir. Dindo, enganando, de lorotas sendo,
no varejo e no atacado, iludindo os abestados, né? Eu não sou abestado não, e a população de Guapé também não. Tá certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Quem tá errado é o Papa. Você está certo, quem tá errado é o Papa. Bom, anteriormente, numa das minhas primeiras lives, eu falei, eu vou ser a lança que vai furar o coração desse dragão. E esse dragão eu coloquei ele de forma coletiva, tá? Não apontei especificamente para ninguém. Esse dragão é o sistema. E eu vou continuar sendo a lança que está futucando esse dragão, esse sistema. Tenho certeza, eu não vou me calar. Tem muita coisa ainda para dividir com os senhores, no momento oportuno eu vou trazer. Me desculpem a exaltação, me desculpem usar de sarcasmo, me desculpem o linguajar chulé. Eu queria ter um português um pouco mais polido, falar um pouco mais bonito, mas lamentavelmente eu não tenho, apesar de ler um pouquinho. Vou tentando evoluir. Cada passo dado eu vou tentar melhorar. Se eu tropeçar, se eu cair, peço desculpas. Estou sujeito a isso. Conto com a ajuda de vocês. Vamos estar atentos. No que depender de mim, eu vou estar trazendo todas as informações que forem públicas. Falei e não falei dos projetos. Ah, tá vendo? Estou finalizando sem falar. 4 projetos, gente. O primeiro eu já falei, que é a respeito, oh meu Deus, da vacinação dos professores como classe prioritária. O segundo, isso é muito importante, dispõe sobre a divulgação no site da Prefeitura Municipal das informações referentes às ações contra o Covid-19 no município de Guapé. Ó, tá tudo fundamentado, tem jurisprudência nisso daqui, tá muito bem embasado, até porque eu dei a ideia, quem escreve não sou eu, né? Mas tá aqui. A secretária de saúde falou que, eu não sei o que lá, falou que não pode mostrar. Pode sim, determinado pelo STF, interesse público. Segundo projeto, dispõe sobre a caracterização, esse é um dos professores, como classe prioritária. Terceiro projeto, dispõe sobre a divulgação das informações relativas a contrato de locação nos imóveis locados pela administração pública municipal de Guapé. Eu não estou falando de quem recebe o aluguel social não, tá? Mas o município aluga alguns imóveis para determinados fins, e nada mais justo que na frente desse imóvel tem uma placa mostrando qual é o prazo de vigência e quanto a prefeitura paga de aluguel nesses imóveis. Eu recebi diversas reclamações. Então, como eu estou tentando resolver isso daí? Através de projetos de lei que obriguem o município a ser claro e transparente. E o mais importante, institui a política municipal de linguagem simples na divulgação das informações do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Guapé. Ou seja, vamos falar de LDO? Vamos trazer isso com uma linguagem popular, acessível para a população? Não só a LDO, como qualquer outra lei. Abre crédito especial por superávit na fonte de recurso, explica para a população. Porque nem os vereadores sabem ao certo o que os senhores escrevem nesses projetos de lei. Lei de acesso à informação, ela tem que ser clara, tem que ser transparente e tem que ser acessível. Portanto, eu desenhei um projeto especificamente para esse fim. Em breve a gente fala a respeito deles pausadamente, me desculpem. Café com câmara. De vez em quando vai estar acontecendo. Grande abraço e vamos retomar o controle.